Sabe, como é que uma empresa gigante com quase 1 milhão de funcionários consegue, sei lá, não virar um monstro lento e burocrático? A resposta da Amazon, acredite, não é um slogan bonitinho na parede, nem sorte. É um sistema. Um sistema de processos super rigorosos. E é isso que a gente vai ver aqui. Nesta análise do livro Obsessão pelo Cliente, vamos desmontar, peça por peça, os mecanismos que fazem essa máquina de inovação da Amazon girar sem parar. Ok, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender um paradoxo que a Amazon encarou de frente. Depois, vamos mergulhar nas três grandes soluções deles. O processo Working Backwards, a famosa estrutura das equipes de duas pizzas e o motor que eles chamam de Flywheel. E no final, a gente amarra tudo para ver como esses princípios podem ser aplicados. Então vamos lá, o ponto de partida é um paradoxo que, olha, assombra praticamente toda empresa que faz sucesso. É aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? O sucesso chega, traz mais gente, mais dinheiro, mas, ironicamente, parece que traz junto mais burocracia, mais lentidão. A própria Amazon sentiu isso na pele. Eles perceberam que o pessoal estava gastando um tempo precioso em reuniões de coordenação, em vez de, sabe, estar lá construindo coisa nova. E aqui está o pulo do gato. A grande sacada da Amazon não foi só ter princípios bacanas como obsessão pelo cliente. Isso é fácil. O difícil e o que eles fizeram foi construir processos. Processos concretos que dá para repetir, que eles chamam de mecanismos. São esses mecanismos que forçam todo mundo a viver esses princípios no dia a dia, não só a falar sobre eles. Bora para o primeiro mecanismo, então. Esse aqui é o processo que a Amazon usa para garantir que todo novo produto nasça de uma necessidade de verdade do cliente e não de uma ideia que surgiu do nada numa reunião. A ideia central é até simples, mas é de uma força. Em vez de olhar para dentro e perguntar no que a gente é bom, eles olham para fora e perguntam o que o cliente está precisando. A abordagem deles, como o livro deixa bem claro, sempre foi essa. Começa pelo cliente e vai trabalhando de trás para frente. Mesmo que isso signifique ter que aprender a fazer algo que a empresa ainda não sabe. E aqui a gente vê a diferença gritante. Pensa bem, a maioria das empresas cria um produto e depois corre atrás de cliente para ele. A Amazon inverte essa lógica completamente. Primeiro, eles desenham a experiência perfeita para o cliente. Só depois, com isso bem claro, é que eles vão inventar o que for necessário para entregar aquilo. E o mecanismo que eles criaram para isso é simplesmente genial. Antes de escrever uma única linha de código, a equipe precisa escrever o comunicado de imprensa. Isso mesmo, o press release do produto já pronto, como se ele estivesse sendo lançado hoje. A lógica é matadora. Se o anúncio não empolga ninguém, por que o produto empolgaria? E junto com isso vem as FAQs, as perguntas frequentes, que forçam o time a pensar e resolver os pepinos mais difíceis logo de cara. E para dar suporte a esse nível de profundidade, a Amazon fez algo que muita gente sonha. Baniu o PowerPoint das reuniões importantes. É sério. Em vez de slides com bullet points, as reuniões começam com todo mundo em silêncio, lendo um memorando bem escrito de umas 6 páginas. Isso faz duas coisas. Primeiro, força quem apresenta a organizar as ideias de verdade. E segundo, garante que a discussão que vem depois é baseada em detalhes, em raciocínio e não em frases de efeito. Ok, então a gente já viu como eles inventam as coisas. Agora, como é que eles se organizam para conseguir fazer tudo isso em alta velocidade? Olha, essa ideia aqui é talvez a mais radical de todas da Amazon. Pensa comigo, quando uma empresa cresce, o que ela faz? Investe pesado para melhorar a comunicação, a coordenação, certo? A Amazon foi na contramão. Eles chegaram à conclusão de que a solução não era coordenar melhor, mas sim eliminar a necessidade de coordenação sempre que desse. E a solução para isso foi a famosa equipe de duas pizzas. A regra hilária de tão simples. Se 2 pizzas não são suficientes para alimentar a equipe, é porque a equipe é grande demais. E o ponto-chave aqui é que cada uma dessas equipes pequenas tem autonomia total. E isso é crucial. Uma liderança que está 100% focada num único projeto, sem ficar dividindo a atenção. O resultado? Menos burocracia, máxima velocidade. Para dar poder para essas equipes pequenas, a Amazon classifica as decisões em 2 tipos. Pensa assim, as decisões tipo 1 são como passar por uma porta que só abre para um lado. Não tem volta. São irreversíveis, de alto risco. Essas, claro, são tomadas com muita calma e análise. Só que a grande maioria das decisões do dia a dia são do tipo 2, portas de mão dupla. Dá para voltar atrás se der errado. E o grande erro que paralisa muitas empresas é justamente tratar uma decisão reversível como se fosse uma decisão sem volta. E essa frase do Jeff Bezos resume perfeitamente a filosofia deles. A velocidade importa, e muito.
É bem melhor tomar uma decisão rápido, com 70% das informações que se gostaria de ter, e ir ajustando o rumo depois, do que ficar esperando ter 90% de certeza e acabar perdendo o bonde da história. Beleza, então já temos o processo para inventar e a estrutura para ser rápido. Mas o que alimenta tudo isso? Qual é o motor que impulsiona a melhoria contínua na Amazon? No coração da estratégia da Amazon está esse conceito aqui, o flywheel, um ciclo virtuoso. Funciona assim. Eles melhoram a experiência do cliente, com preços mais baixos, entrega mais rápida, o que for. Isso, claro, traz mais gente para o site, mais tráfego. Mais tráfego atrai mais vendedores querendo vender lá. Mais vendedores significa mais produtos, uma seleção maior. E uma seleção maior, melhor experiência do cliente. Uma coisa empurra a outra e a roda vai girando cada vez mais rápido, com mais força. E o mecanismo para ter certeza que essa roda continua girando é a tal da revisão semanal de negócios, a WBR. É uma reunião super intensa e totalmente focada em dados, em operação. Ninguém está lá para discutir novas estratégias mirabolantes. O papo é reto, analisar os números da semana que passou, entender por que algo saiu do planejado e ir fundo para achar a causa do problema. E para cavar fundo e achar a causa real, eles usam uma técnica que é brilhante de tão simples, que veio lá da Toyota, os 5 porquês. Deu um problema? Pergunta, por que isso aconteceu? Para a resposta, pergunta por que de novo. E de novo, umas 5 vezes. A ideia é não parar no sintoma, na superfície, mas chegar na raiz do problema. Só assim dá para criar uma solução que resolve de vez, e não só um band-aid. Ok, a gente viu vários processos, várias ideias, mas qual é a grande lição que conecta tudo isso? Vamos juntar as pontas. E aqui está, talvez o maior aprendizado de todos. Sabe, ter uma lista de valores bonita na parede da empresa, isso é fácil, qualquer um faz. O verdadeiro poder do modelo da Amazon é como eles pegam esses valores, tipo a obsessão pelo cliente, a busca pela ação, e transformam em mecanismos do dia a dia. O PR Faquê, as equipes de 2 pizzas, a WBR... São esses mecanismos que garantem que os princípios sejam vividos na prática, todos os dias, e não só fiquem no discurso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A lição aqui não é sair por aí copiando a Amazon, é aprender com a mentalidade deles. Se todo grande princípio precisa de um mecanismo concreto para existir de verdade, fica a pergunta: qual é o mecanismo mais importante que uma organização precisa inventar hoje para servir melhor os seus clientes?